A ideia científica e ética da existência é que devemos provar a existência. E, segundo a ética mundial e científica, é que tudo aquilo que não se pode provar não existe. E a minha ética é: então, já que o que não se pode provar não existe, então como vivemos num mundo existente por aquilo que não existe e não se pode provar? Se o que não se pode provar não existe, então como você existe, todas as coisas existem, criadas, feitas e existentes por aquele que dizem não existir? Se porventura o que dizem não existir não existisse ou não tivesse feito todas as coisas, como todas as coisas teriam sido feito se não existisse aquele a quem eles negam que existe, para não admitir que todas as coisas foram feitas por aquele que existe e vive está? Pois senão todas as coisas que existem, inclusive cada um de nós, não teria existido se o que eles dizem não existir, não existisse. Então é preciso atentar para tão grande salvação, porque está escrito que todas as coisas que há e que existem manifestam a glória daquele que eles dizem não existir. Então seria impossível existir o que todas as coisas existem, inclusive a raça humana, se não existisse o que eles dizem não existir, para desfazer do verdadeiro existente, bem como todas as coisas existem pela glória, pela graça e pela honra da existência daquele que existe através da força e do poder da sua palavra e dos seus feitos. Aí vem a discussão em relação à vida após a morte. E a pergunta é: existe vida após a morte? Existe outra dimensão após o ser humano sair da face da terra? É claro que se eu ou você tivéssemos todas as respostas de acordo com o nosso intelecto e o nosso entendimento, então não precisaríamos viver pela fé daquilo que está escrito, inspirado pelo Espírito Santo, para nos levar à vontade daquele que eles dizem não existir, mas que se é provado por todas as coisas que há e que existem, que foram criadas, que ele existe. E a sua palavra veio para corroborar e evidenciar aquilo que os filósofos, os pensadores, os inteligentes, segundo os homens, segundo as faculdades, segundo os seus diplomas, mas que não têm entendimento algum do que realmente significa inteligência, sabedoria, entendimento. É-nos dado entender pelos intelectuais que há anos e há décadas e há séculos vieram sobre a face da terra e que expressaram alguns itens inteligentemente produtivos, inteligentemente criativos, inteligentemente inventados sobre a face da terra, que trouxe sim benefício ao ser humano, ao homem, às pessoas como um todo. Mas isso não significa dizer que podemos anular a sabedoria
do divino, do Altíssimo, daquele que eles dizem não existir, mas que existe e criou todas as coisas que há no céu, na terra e nas águas. Então precisamos entender que não podemos colocar a nossa sabedoria, a nossa inteligência baseada na inteligência daqueles que são perecíveis, que têm o seu tempo cronológico sobre a face da terra contado. E na sua grande maioria, os que trouxeram tais discussões e tais pensamentos e que persistem em continuar assim pela descrença desfavoráveis de seres altamente capazes em incompetência, porque tem prazo de validade a ser vencido e não tem o poder e o poderio do Criador de se fazer eterno como homem. Então as pessoas basearam inteligência, intelectualidade, sabedoria naquilo que os outros dizem para eles e para elas, e não aquilo que evidentemente é inteligente, intelectual e sábio, à luz das Escrituras, à luz da criação e à luz do verdadeiro entendimento que não vem de homens, mas do Criador. Então, o único argumento base que os filósofos e aqueles que se acham entendidos, intelectos e facultademente inteligentes são colocar as miserabilidades do homem humana, como as doenças, os vírus, os flagelos, as mortes, a violência, como parte e teor do seu tão pequenino argumento contra o seu Criador. Ora, nós podemos entender que tudo isso vem da permissão de Deus, porque Deus, ele confunde os sábios, os grandes, os inteligentes, os que se acham que são, os que se dizem ser sem ser coisa alguma, porque perante os homens são exaltados. Mas está escrito que os homens, as pessoas, os seres mortais, incapazes e passageiros que estão em honra, são semelhantes aos animais que perecem. É por isso que está escrito na primeira carta aos Coríntios, no seu capítulo 1 e no seu versículo, aleluia, 18, está escrito: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, para os que são perecíveis, para os que são mortais, para os que têm vaso, aleluia, de validade a ser vencido. Então, a palavra da cruz, a palavra do Filho do Criador é loucura para os que perecem, para os que morrem, para os que são passageiros, para os que são pecadores, para os que são meros mortais. Mas para nós, que somos salvos, que somos crentes, que acreditamos piamente e individualmente, sem duvidar, sem vacilar, sem titubear, sem se enganar com as falsas e vãs e mera inteligência humana. Aleluia! Esta palavra da cruz, para nós que somos salvos, é o poder, é a virtude,
é a grandeza de Deus para as nossas vidas. Verso 19 está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Aí vem a pergunta e diz: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Em outras palavras, não é loucura a forma que Deus ele interage sobre a face da terra com tanto poder, com tanta grandeza, com uma criação praticamente inacessível, inexplicável, à luz da inteligência de homens que são mortais, passageiros e incapazes de entender o intelecto e as faculdades mentais, emocionais e sentimentais de um Deus grande e excelso em sua maravilhosa forma de expressão naquilo que ele mesmo criou, formou, executou e deixou para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E vamos ver o que diz mais em Coríntios. Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Os homens, os filósofos, os inteligentes podem até falar, pode até criar assuntos, debates, discussões, heresias, podem até desfazer de Deus, desmerecer o Criador, desfazer da sua grandeza e poder e existência, mas não podem aniquilá-lo, nem fazê-lo deixar de existir, porque não é porque os filósofos, os grandes e os inteligentes, segundo os homens, que dizem se Deus existe ou não. Mas cada pessoa individualmente está livre para escolher, está livre para decidir, está livre para aceitar ou não se ele é ou não é, se ele existe ou não existe, se ele é vivo ou ele é morto, se ele foi, é e sempre será, ou ele nunca foi e nunca representou nada para você. Então está escrito, verso 21, ou finalzinho do verso 20, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Em outras palavras, loucos são eles que acham que loucos são aqueles que acreditam naquele que é perfeito. Então todos aqueles que acreditam em Deus como seu Criador é perfeito, porque Deus fez todas as coisas perfeitas, inclusive aqueles homens e mulheres que nos dias de hoje dizem que Deus não existe, porque eles querem se igualar ou se exaltar acima do seu Criador, como se eles fossem mais inteligentes do que o próprio Criador, querendo colocar a sua mera e pequena capacidade de pensar acima das Escrituras sagradas. Então o que é que eles fazem? Eles querem negar, eles querem desfazer, eles querem colocar a crença e a dúvida e a imperfeição, como se Deus tivesse errado por causa das desgraças e miserabilidades que ocorrem nesta vida, porque o homem é desprovido da graça pela incredulidade. Por isso está escrito: amaram mais a criatura do que o seu Criador.
Olha o que está escrito. Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Em outras palavras, quem são vós para chegar perto da minha sabedoria? Olha o que está escrito. Pois visto que na sabedoria de Deus, olhe bem, pois visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. O mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Por que o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria? Porque está escrito que a criação, os céus, a terra, as árvores, os pássaros, os seres vivos que há sobre a face da terra, as plantas, as flores, o ar que nós respiramos e sentimos, e todo ser humano sobre a face da terra, todas as coisas que estão criadas, formadas, inclusive o sol e a lua, foram criadas pela força do seu poder e da sua palavra. Então está escrito que a criação anunciam a glória de Deus. Então haja visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Ou prove a Deus salvar os crentes, os que creem, os que aceitam, os que vivem pela fé e acreditam pela fé naquilo que não existe a olhos humanos, pela loucura da pregação. Então fica fácil de entender a glória de Deus. Por quê? Porque se tudo que está escrito e eu acredito e abraço e aceito pela fé, mesmo que os meus ouvidos não ouviram, os meus olhos não apreciaram, não contemplaram e nem chegou ao meu coração as coisas que Deus tem preparado para nós após essa vida na terra. Deus não prometeu glória a homem algum sobre a face da terra, porque o próprio Filho do Criador disse que ele não aceita a glória do homem, porque o reino dele não é deste mundo. Este mundo é regido por um príncipe, e esse príncipe foi destronado pelo Filho do Homem. Porque quando ele ressuscitou ao terceiro dia, está escrito que ele bradou e disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Quando ele falou que era dado a ele todo o poder no céu e na terra, também está escrito no livro de Atos que nenhum nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, senão o nome do Filho do Homem, que é Yeshua HaMashiach. Significa a salvação, aquele que veio salvar. Yeshua é o Salvador. E HaMashiach, o ungido, o esperado, o escolhido, o vindo de Deus com propósito de salvar. Então, todas as coisas foi entregue ao Senhor. Então pode juntar todos os homens, mulheres inteligentes, formados, com os seus canudos facultativos em suas mãos. Você pode ter 10 faculdades, você pode ter 50 faculdades, você pode falar 50 línguas, você pode falar todas as línguas dos homens, você pode falar todo o intelecto desta terra, você pode ter tudo que o dinheiro pode comprar, você pode ter ouro, você pode ter prata,
você pode ter bens, você pode ter inteligência, você pode ter um nome na terra, na cidade, no meio da sociedade, no país, nas nações. Você pode ser quem você for, mas você só não é nada diante do Deus Criador dos céus e da terra. Porque você está honrado diante dos homens, mas você é desonrado diante do Deus que está nos céus. Sabe por quê? Porque você, além de não crer, além de não acreditar, você tenta desfazer da verdadeira existência do divino, porque você, no fundo, não consegue ser, ter e viver como ele é. Por isso está escrito, 1 Coríntios, capítulo 18, 20, 21. Agora vamos para o finalzinho do 21. Que aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Olha o que está escrito. Porque os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos, nós anunciamos, nós acreditamos, nós ministramos, pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Em outras palavras, é escândalo para os judeus, porque os judeus não creem no Messias que já veio, já subiu, está sentado à direita do seu Criador, esperando a ordem de voltar, esperando a ordem de vir nos arrebatar, esperando a ordem de vir nos buscar para nos levar para consigo estar eternamente. Por quê? Porque nós cremos, porque nós acreditamos, porque nós o aceitamos, porque nós não demos descrédito à verdade, às vertentes, veracidades da palavra de Deus pela fé. Verso 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Porque a loucura de Deus é mais sábia, verso 25, do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Em outras palavras, quem és tu, ó mero mortal, ó mera inconsequente, para discutir comigo o que eu não preciso argumentar com você, porque eu, na minha posição de Deus, já deixei escrito, seja para os que creem ou para os que não creem, a minha forma, maneira de pensar, que não obriga, que não oprime e que não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, porque está escrito que ninguém vem a mim se meu Pai não o trouxer, e aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque aquele que crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Mas todo aquele que vos ouve a voz, os pregadores, os anunciadores da vida eterna e da salvação em mim, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque crê, porque acredita, porque aceita, porque vive pela fé,
em mim o Filho do Homem. Porém, aqueles que não creem em mim, eu não os julgo, pois eu não vim julgar o mundo, mas salvá-los. Mas a palavra que eu tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Então está escrito também: aquele que não crê em mim, não crê não só em mim, mas também não crê naquele que me enviou. Eita, glória a Deus! Então por isso que é loucura a sabedoria de Deus, porque vai contrário a todas as formas inerentes e pensantes de acordo à vida física sobre a face da terra. Tem coisas que a gente entende, mas tem coisas que não tem lógica e não é logicamente comprovado. Então a ciência vem e diz que aquilo que não pode ser comprovado, então não existe. Mas não existe para quem? Para aqueles que não creem na palavra, na vertente, nos canos sagrados dos 66 livros que a Bíblia Sagrada compõe. Porque a loucura de Deus é mais sábia. Ei, meros homens, ei, fracos, errantes, pecadores, se escondendo atrás de uma descrença para abafar o seu pecado, o seu erro, o seu mau caminho, porque você diante de Deus é louco, é louca. Sim, está escrito, verso 26, porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, que não são muitos entendidos, que não são muitos privilegiados, os endinheirados, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos nobres, em outras palavras, que são chamados. O que o Senhor está querendo dizer aqui, que a maioria daqueles que são privilegiados, escolhidos e amados por Deus, não são providos muitas vezes de riquezas humanas, de bens materiais, não são famosos, não são ricos, não têm posição social, não vive nas ribaltas dos luxos dessa vida, não. Mas Deus, no verso 27, escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Como é que muitas vezes o camarada que nunca foi na escola, que não aprendeu a ler, que não aprendeu a escrever, mas quando pega a palavra de Deus, ele lê de Gênesis a Apocalipse e ele nunca aprendeu a ler qualquer outro livro, mas ele lê a palavra de Deus? Como é que essa mulher que nunca teve oportunidade de ir para a escola, mas quando chega na igreja, na congregação, que abre a Bíblia Sagrada, ela lê a palavra de Deus, ela prega a palavra de Deus, ela entende a palavra de Deus, enquanto os doutores, enquanto os famosos, os que se acham, não é que são, gente, é porque se acham, segundo os homens, que foi colocado uma espécie de as pessoas para serem inteligentes, precisa estar de acordo com o naipe do sistema falido, mundano e passageiro. Então, homens inteligentes colocaram essa barreira para dividir os que são e os que não são, os que são ricos e os que são pobres, os que são grandes e os que são pequenos, os que tiveram condições de estudar, de se formar, de ser alguém segundo os homens natural, e os que não tiveram. Então os próprios sábios
são pegos na sua própria astúcia e sabedoria, pela sabedoria de Deus, porque Deus, pelo poder da sua palavra e pela loucura da sua palavra e pela loucura da pregação, oprove salvar aqueles que nele crê. Então eles não compreendem como nós, com todo o nosso pensamento, com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, nós acreditamos, nós defendemos e nós lutamos por aquilo que as promessas inerrantes da palavra de Deus está viva, forte, firme e eficaz na vida de cada um de nós que cremos piamente, sem tutubiar, sem balançar, sem se mexer nem para a direita nem para a esquerda, mas firme na rocha, como o monte de Sião em volta de Jerusalém, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Multidão no caminho do Calvário contemplava uma cena comovente. Um homem ensanguentado e ferido carregava uma cruz sendo inocente. Foi por você também. Foi por você também. Porque rejeitar a luz, se por você também morreu Jesus. Hoje em dia podemos ver a olhos nus pecadores desviados que desprezam a Jesus, andam pecando, mesmo sabendo que por eles também Jesus não rejeitou a cruz. Foi por você também, foi por você também, porque rejeitar a luz, se por você também morreu Jesus.